Oi, pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Romanos capítulo 8, verso 12 e verso 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Certamente vivereis. Amém? Podem tomar seu assento. O capítulo 8 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é aquilo que nós podemos facilmente dizer ser a cereja do bolo de todo o escopo doutrinário que o apóstolo Paulo escreveu. Ele sistematiza a nossa fé, ele sistematiza o ensino da qual ele, de forma muito profunda, nos apresenta. Não é à toa que a epístola de Paulo aos Romanos, de fato, é a epístola mais doutrinária que nós temos do apóstolo Paulo. Veja, Romanos é uma carta tão profunda que ela influenciou a vida de homens durante a história da nossa fé. A exemplo disso, nós temos a influência de Romanos por aquele que é conhecido e reconhecido de século a século, um dos maiores filósofos, bem como um dos maiores doutores da igreja, saber Agostinho de Hipona. Quando de repente ele está lendo a palavra e o Senhor lhe abre o coração e pela influência da leitura que ele fizera, ele vem a se converter. Não obstante, nós temos também aquele que é conhecido como o patrono da reforma protestante, o doutor Martinho Lutero, monge agostiniano, que à luz de uma vela, ele lê Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, e o Espírito Santo lhe abre as vistas, como quem tira dele escamas, e naquele momento o coração também é aberto pelo Espírito Santo e ele vem a se converter ao Senhor. Interessante, irmãos, é que Lutero, quando lia Romanos, ele dizia que Romanos era o livro que lhe fechava a porta e o caminho para o céu, em especial o capítulo 1. Na sua preleção, a carta aos Romanos, Lutero disse algo que me chama muita atenção. Ele diz assim: essa carta contém algo precioso para que todos os cristãos possam viver. E aí ele vai dizer, nessa carta, nós encontramos o pecado sendo exposto, a lei sendo exposta, a graça manifesta, a cruz verdadeira de Cristo sendo o alvo da pregação. Cristo, Deus, o Espírito Santo. Lutero ainda continua afirmando, meus amados irmãos, que não somente isso, mas a carta de Paulo aos Romanos nos mostra exatamente a salvação. E de fato, irmãos, que carta é a carta que Paulo escreve aos Romanos? Como eu disse no início, o capítulo 8, de fato, é a cereja do bolo. Quando você olha para o capítulo 7, o homem está em agonia. A sua alma está em profunda agonia, porque ele se vê perdido, a ponto do apóstolo dizer, miserável homem que sou. E aí no capítulo 8, de cara logo no verso 1, o apóstolo traz luz ao coração daqueles que estão em trevas, daqueles que se sentem presos pela lei, daqueles que estão ainda escravos do pecado, ou pensam que ainda servem a lei e a carne. E aí no capítulo 8, verso 1, ele diz assim,
Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se no capítulo 7 o homem está em declínio, no capítulo 8, Paulo mostra a solução por meio de Jesus Cristo. E o capítulo 9, a realidade da salvação fica claro quando ele fala exatamente que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Essa é a carta do apóstolo aos Romanos. Paulo está tratando de algo muito profundo no capítulo 8, todo o capítulo 8. Eu fiz questão de ler somente o verso 12 e o verso 13, porque do verso 14 até o verso 17, Paulo entra em uma doutrina chamada doutrina da adoção. E aí nós teríamos que ter uma preleção mais robusta, mais demorada, e não é esse nosso objetivo hoje, mas principalmente o objetivo hoje é entender duas coisas importantes. Primeiro, a quem nós somos devedores. Segundo, como nós devemos nos santificar. Esses dois versículos que eu li, o verso 12 e o verso 13, trata não apenas da santificação, como bem disse quase todos aqueles que tratam deste assunto, mas fala de algo muito acima da santificação. Fala da nossa vida, trata dos nossos pecados, nos leva a Gênesis capítulo 3 e nos traz de volta a Colossenses. Ó, meu amado irmão, vocês que aqui me escutam essa noite, grandes coisas o Senhor tem para o seu povo, o povo da aliança, nesse dia, nessa noite, nessa hora em que fez o Senhor. Volte novamente os seus olhos para o verso 12. E a primeira coisa que o apóstolo nos chama a atenção é exatamente isso. Entender a quem nós somos devedores. Ele começa essa sessão dizendo assim: assim, pois. E todas as vezes que essa expressão, que é comum no apóstolo Paulo, aparece, ela está nos informando algo sublime. Primeiro, ela está nos informando que o apóstolo está tratando ainda daquilo que ele falou na sessão anterior, nos versículos anteriores. Segundo, está nos chamando e convidando a igreja, os amados da igreja de Roma, bem como a igreja de hoje, a entendermos que o apóstolo está nos chamando para caminharmos juntos na doutrina que ele está nos ensinando. Ora, acompanhe comigo a leitura do verso 5 até o verso 8. Paulo está dizendo assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, verso 12. Mas essa expressão inicial nos mostra que Paulo está ainda tratando de algo. Capítulo 5 diz assim, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo está falando exatamente o que significa viver na carne. Qual é o grande perigo de ser devedor à carne? E aí o apóstolo Paulo, no verso 1, diz que não há condenação. No capítulo 7, o homem está no chão. No capítulo 9, a salvação é clareada. Em outras palavras, o apóstolo está chamando a atenção da sua igreja para que eles entendam que eles não têm mais inimizade contra Deus, que eles não mais servem à carne, que eles não estão mortos, mas estão vivos. Nos mostrando exatamente aquilo que ele escreve na epístola
aos Efésios, quando ele diz lá no capítulo 2, pois todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e andávamos outrora, e aí o apóstolo vai fazer uma seção daquilo que nós chamamos da morte para a vida, de como o homem andava, a quem ele servia. Aí chega um momento que o apóstolo Paulo diz assim: não servimos mais à carne. Outrora vocês serviam à carne, aos desejos da carne, a expressão no grego chamada sarkis. Essa expressão diz-nos algo muito profundo. O apóstolo Paulo está exatamente nos dizendo qual é o sentido, ou qual é o objetivo de servir à carne. Ora, essa expressão no grego nos diz algo assim, que a palavra sarkis, pecador, devedor, fragilidade humana. Em outras palavras, Paulo está dizendo que aquele que serve à carne, aquele que serve às fragilidades da carne, aqueles que estão no penhor da lei, estão correndo sérios apuros. Inicialmente ele começa dizendo isso, nos chamando a vivenciar aquilo que ele já falara do verso 5 ao verso 8. E aí, irmãos, Paulo diz assim: somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver a carne. Ora, se nós não somos devedores à carne, nós somos devedores a quem? Interessante é que se você voltar ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, que fala exatamente da queda do homem, nós vamos entender que o homem, em seu estado de morto, em seu estado de declínio total, ele é devedor à carne. A nossa doutrina acredita exatamente nisso. De que o homem sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem ser chamado por Ele, serve exatamente a essa peça frágil, pecaminosa, que gera servidão, que mostra as suas algemas. E Paulo está chamando a atenção desses irmãos e dizendo: lembre-se, a quem nós somos devedores. Ora, João Calvino, quando escreve a sua preleção aos Romanos, ele diz algo que muito me chama a atenção. Ele diz assim: seria absurdamente inútil não percebermos a quem nós somos devedores. Nós não somos devedores à lei, porque a lei em si mesmo não pode gerar vida. Nós não somos devedores a homens. Por isso, Calvino chama a atenção dos seus leitores e diz: nós somos devedores ao Espírito Santo. A palavra Espírito Santo não está aqui nesses versos 12. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você olhe para o capítulo 7, quando a palavra Espírito Santo acontece ou aparece somente uma vez. Mas no capítulo 8, em todo o capítulo 8, do verso 1 até o verso 39, ela aparece mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. E aí Paulo usa uma expressão interessante, como se constrangidos a viver segundo ela, ou viver para ela. Lembre-se, o próprio apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo faz o quê? Nos constrange. É o amor de Cristo que constrange.
o seu filho, o filho da aliança, a servi-lo com amor, com gratidão, com alegria. A carne não mais tem poder sobre nós. O pecado não mais tem poder sobre nós, embora ainda pequemos. Meus amados irmãos, a quem nós somos devedores? Essa é a primeira pergunta. Na realidade, é a primeira elucidação do apóstolo Paulo à sua igreja, aos seus leitores. Não somos devedores à carne. E aí no verso 13, Paulo vai tratar de um assunto importante, a saber, o assunto da santificação. Como nós devemos nos santificar. A propositura da santificação. E é interessante que o verso 13 revela a nossa luta diária, a nossa guerra diária, a nossa ação diária contra os desejos da carne, a tentação e o pecado. Paulo diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas, se pelo Espírito, note que a palavra Espírito aí está o quê? Começa com um E maiúsculo, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa palavra mortificardes, ela aparece pela primeira vez na tradução da Bíblia chamada King James. A primeira vez que essa palavra aparece. De lá para cá, ela foi assumindo papel, assumindo lugar nas traduções. E ela nos mostra exatamente que todos nós, servos de Deus, irmãos e irmãs, como bem disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 1, verso 1 e verso 2, quando ele chama os irmãos, antes dele dizer Adelfos, ele diz assim: santos e fiéis. Meus amados irmãos, Paulo diz assim: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E eu quero que você atente os seus olhos novamente para o verso 9 até o verso 11. Porque do verso 5 ao verso 8, ele está relacionado ao verso 12. Verso 13 está se relacionando com o verso 9 até o verso 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas aonde? Vamos todo mundo dizer junto, nós estamos aonde? No Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está o quê? Morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Veja, Paulo nos chama à santidade. E como é que esse processo de santificação acontece na vida do crente? Guerreando contra a carne. Essa expressão mortificardes nos traz exatamente essa ideia de uma guerra, de uma luta, de dor, de sofrimento. Ora, porque aquele que vive na carne, ele vive mediante a lei. O evangelho ainda não brilhou em seu coração. E é interessante, irmãos, porque aqueles que lutam contra o pecado sabem exatamente do que eu estou falando.
sabe exatamente que a busca pela santificação, sem a qual nós não veremos a Deus, é algo que o próprio Deus requer, mas é algo que requer de nós também luta. Embora nenhum de nós tenhamos qualquer ação na salvação, na justificação, nós cooperamos na santificação. Veja, irmãos, mortificar a carne é declarar guerra a você mesmo. Mortificar a carne é declarar guerra aos desejos, às vontades. A palavra de Deus diz o seguinte, que o espírito milita contra a carne contra o espírito. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil lutar, não é fácil mortificar os feitos do corpo. De fato é uma luta, de fato é uma guerra. De fato, traz dor. Mas veja, embora eu não entre aqui na doutrina da adoção, é importante nós notarmos aqui duas coisas. Primeiro, o verso 15 diz o quê? Porque não recebestes o espírito de para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Os meninos do Life on Life vão entender o que eu vou dizer agora. Essa luta contra a carne, o mortificar os feitos do corpo, só será bem proveitoso se nós fizermos isso não com as nossas forças, mas mediante o Espírito. Não tente lutar sozinho, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não tente aplicar a lei a você mesmo, é o que o apóstolo Paulo está lembrando. Não tente sozinho. Eu não sei se você lembra, acho que os dinossauros aqui vão lembrar. J. Neto. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Eu escutava demais quando eu era novo convertido. Novo convertido é besta, né? Novo convertido acredita em tudo, assiste tudo, vai para tudo que é canto. E aí eu me lembro. E hoje eu vejo que é uma verdade. Não tente sozinho. Não tente lutar contra os desejos carnais sem o poder do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo. Calvino diz assim, que nós conseguimos mortificar a carne quando nós entendermos o processo da adoção. Douglas Moo, falando sobre Romanos, nos leva a esse entendimento de que nós não podemos sozinhos vencer. Sabe, vez ou outra as pessoas dizem assim, pode ficar tranquilo que eu sei lidar com o meu pecado. Pode ficar tranquilo que eu sei quando o sinal está amarelo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Esse sei, esse pode deixar, esse não entre na minha vida, faz com que a pessoa que luta sozinha seja levada à lona. Porque não entendeu a necessidade de buscar ajuda com o Espírito Santo. É interessante, por isso que eu disse que os meninos entenderam isso que eu vou falar agora, acerca da nossa força, daquilo que nós achamos que conseguimos empreender contra o nosso pecado, contra a nossa carne. Nós agimos mediante a performance. Nós agimos, como bem disse Paulo Brasil, um dos maiores expositores que eu acho aqui no Brasil, ele diz assim,
que nós temos que atentar para a questão do pecado, porque ele começa com a autocomiseração. E aí ele faz a junção do verso 12 e do verso 13. Quando nós dizemos assim, as pessoas não me deram valor, as pessoas não atentaram para mim, e aí elas começam a criar ídolos em seus corações, e daqui a pouco ele está como quem deve a carne, e está com o espírito não de Cristo, mas com o espírito de escravidão, na qual ele mesmo se torna impedido de dizer, Abba, Pai. Oh, meus amados irmãos, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Santificação. Dr. DeMartino Lloyd Jones escreveu, eu acho que vocês todos conhecem aquele grande, né, aquela grande quantidade de livros, né, comentários expositivos do Dr. Lloyd Jones. Eu estava lendo e até brinquei, coloquei até assim, né? Alguns não gostam, porque tem gente que realmente não gosta da exposição do Dr. DeMartino Lloyd Jones. Aí alguém achou que era, alguns na realidade acharam que eu estava falando de mim mesmo. Mas alguns não gostam. Mas Lloyd Jones, ele escreve algo muito interessante. Quando ele fala sobre a necessidade de nós atentarmos para a santificação, que vem exatamente por meio dessa ação, dessa guerra, dessa luta contra o pecado e contra a carne. Eu queria tirar desses 2 versículos 2 aplicações. 2 aplicações para a nossa caminhada, para a nossa vida. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, se você não guardou nada do que eu disse até agora, atente pelo menos para essa parte das aplicações. Amém? Paulo diz exatamente que nós não somos devedores a quem? A carne. Mas nós somos devedores a quem? Ao Espírito Santo. Ora, o verso 14 diz que se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. O verso 16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí o verso 17, ele sacramenta com chave de ouro. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se nós somos devedores ao Espírito Santo. E lembre-se, constrangidos no amor de Cristo, nós o servimos em amor e gratidão por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. A pergunta é, o que nós devemos fazer diante dessa verdade da qual o apóstolo diz que somos devedores ao Espírito Santo? O que nós devemos fazer, senão não entristecermos o Espírito Santo? Veja, irmãos, antes de entrar, ainda que seja de forma rasa, sobre essa expressão, não entristecer o Espírito Santo, eu acho que vale a pena eu trazer aqui 2 coisas. Primeiro, o Espírito Santo tem sido esquecido na igreja. Essa é uma grande verdade. Eu acho que nós temos medo de falar com o Espírito Santo por causa daquele livro Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim. Eu acho que nós temos medo de nos aproximarmos, orarmos ao Espírito Santo, porque talvez você ache que vai receber alguma coisa e a coisa que você vai receber possa fazer com que as pessoas não entendam. Há uma dificuldade dentro da igreja de entender e de saber quem é exatamente o Espírito Santo.
Há um livro exatamente chamado Espírito Santo, Deus Esquecido. E de fato ele tem sido esquecido na igreja. E de fato não se fala do Espírito Santo na igreja. E nós precisamos entender quem ele é. Ele não é aquilo que diz os testemunhos de Jeová, uma força ativa. Ele não é aquilo que dizem as outras seitas. Ele é Deus, tal como Deus é, tal como disse Agostinho, da mesma substância. E se é da mesma substância, Deus como Deus é. Ele é uma pessoa que fala, que se comunica, que se aproxima, que se entristece. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Que como devedores ao Espírito Santo, nós não podemos diariamente entristecê-lo. E talvez você ache que a primeira premissa para entristecer o Espírito Santo seja diretamente ligada ao pecado, sucumbir aos desejos da carne. Antes de tudo, é não reconhecê-lo como Deus, como Senhor. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós não somos guiados por Ele. E sabe, parece um paradoxo. Porque quem habita em nós? Quem fez morada ou quem faz morada em nós? Quem é? Espírito Santo. E essa falta de entendimento acerca de quem Ele seja, nos faz não nos arrependermos de entristecê-lo. De não falarmos com Ele. Eu sei que o perdão vem por meio de Cristo. E se há uma coisa na Trindade que eu aprendi, a palavra pericorese, a única expressão que acontece no Novo Testamento, que é em Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, onde mostra a ação da Trindade de forma lógica, de forma clara e lúcida. Eles não têm ciúme um do outro, eles não brigam entre si. Seus papéis são definidos. E nós não temos nem medo e nem vergonha de entristecê-lo. Meus amados irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é atentar exatamente para isso que Paulo está dizendo. Nós não somos mais devedores a quem? A carne. Essa expressão não ser mais devedores à carne atenta para duas verdades. Uma eu já falei, Gênesis capítulo 3. A outra é, nós não somos mais escravos da carne e do pecado. Por isso nós não somos constrangidos. Você já conversou com gente que pecou? Não é porque eu fui constrangido a pecar. É muito mais fácil dizer, eu fui guiado pela carne. Eu sucumbi aos desejos carnais. Sempre queremos colocar algum tipo de desculpa. Mas lembre-se, irmãos, de quem nós somos na história da redenção. E na história bíblica, nós somos filhos, herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que habita em nós não é mais o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas o que habita em nós é o espírito de adoção pela qual nós podemos dizer, Abba, Pai.
como se Paulo estivesse dizendo: você pode ir ao Pai. Você não precisa mais da lei, porque a lei em si, por si mesmo, não pode dar vida. Ela mostra quem nós somos. Primeiro, a quem nós somos devedores. Segundo, como nós mortificamos a nossa carne, os feitos do corpo. O próprio apóstolo Paulo deixa claro, não é sozinho, não é por obra sua ou minha, não são pelos nossos méritos, não é pela nossa performance. Nós precisamos entender que Cristo já fez tudo e nós não precisamos fazer nada. Ele já fez tudo. Consumou na cruz do Calvário a nossa salvação. Mas nós cooperamos com Ele na santificação. E esse cooperar, eu dizendo assim, aí, o que é que eu vou fazer hoje? Qual tipo de ação? Mas Paulo diz, mas se pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus que nós conseguiremos nos santificar. E o Espírito de Deus diariamente faz questão de nos lembrar, de testificar com o nosso espírito quem nós somos. Filhos de Deus. Uma das coisas que o pecado faz é tentar tirar de nós essa verdade. Eu pequei. Não sou mais filho de Deus. Quando eu descobri a doutrina bíblica reformada, parece que um peso de não sei nem quantos 1000 quilos saíram das minhas costas. Porque todo domingo, irmãos, no sábado eu perdi a salvação e no domingo eu ganhava de novo. Na segunda eu perdi a salvação, no culto de oração da terça eu ganhava de novo. Na quarta eu perdi a salvação, na quinta, no culto de doutrina eu ganhava de novo. Era uma luta. Eu tinha que ir lá na frente, aí eu já ficava assim, com a orelha em pé, né? Com aquele apelo do presbítero ou do diácono ou do presidente do campo, quando dizia assim, olha, se você pecou hoje e você está aí se sentindo desviado, venha para cá. A igreja quase toda ia. Quase toda a igreja ia. Veja, irmãos, lembre-se que eu disse que o mortificar significa guerrear. Como é que você guerreia? Lutero, na sua preleção, ele diz que nós devemos fazer algo muito bom. Diariamente, pregarmos o evangelho para nós mesmos. Diariamente. Todo dia nós precisamos pregar o evangelho para nós, para que nós possamos nos lembrar qual é o Espírito que habita em nós, quem nós somos. E nós podemos clamar a Deus e dizer, Paizinho, essa é a expressão mais próxima do original. Abba, Pai. Então pregue o evangelho para você. Eu tenho gostado muito das leituras bíblicas aqui, eu estou acompanhando da igreja. E teve um dia, irmão, que eu tive que colocar em dias, pense num trabalho. Pastor, o senhor não leu? Eu li, só não li o da igreja. E aí eu disse, não, eu tenho que acompanhar. E aí fui lá acompanhando, eu disse, meu Deus do céu, é muita coisa que eu perdi, foram muitos dias, e cada dia são 4 capítulos, imagine 10, são 40, irmãos. Mas nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos cultuar ao Senhor também dentro da nossa casa. Sabe, irmãos,
Uma coisa que eu acho interessante é que o verso 17 diz assim: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Lutar significa sofrer. Mortificar os feitos da carne significa dor, suor, cansaço, choro. É o que nós, pastores, geralmente acompanhamos. Pessoas que lutam contra desejos que não são bíblicos. E que choram, e que gritam. Talvez você não tenha noção do que seja isso, ou talvez você tenha. Porque você talvez esteja lutando exatamente contra os feitos do corpo, está cansado e não entendeu. Paulo diz que nós devemos lutar pelo Espírito de Deus e não pelo nosso espírito. Até nisso o próprio Deus fez questão e faz questão de nos ajudar, porque sozinhos nós não iremos conseguir. Então a primeira coisa, se nós somos devedores ao Espírito Santo, nós não devemos o quê? Entristecê-los. Segundo, como mortificar a carne buscando a salvação? Pregando o evangelho para si mesmo. Pregue o evangelho para você, irmão. Pregue de frente para o espelho. Pregue para você dentro do ônibus. Pregue para você dentro de casa. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Eterno aplique essa palavra em seu coração. E que o Espírito Santo, aquele que nos ajuda a mortificar os feitos da carne, possa se alegrar conosco nos méritos, não nossos, mas de Cristo Jesus. Deus abençoe a amada igreja presbiteriana de Fortaleza. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.